Olá, tudo bem? Aqui é o Edipo da Ed Cursos e na aula de hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre o elemento TextArea, que é usado nos nossos formulários. Mas antes, deixe seu like no vídeo e também já se inscreva no canal para não perder as próximas aulas. Na aula anterior, nós estudamos um pouco sobre os componentes de caixa de texto, que são esses aqui que a gente criou. Um para o nome, um para o e-mail e um para o celular. Nessa aula, nós vamos estudar então o TextArea. Como você pode ver aqui no nosso exemplo, o TextArea é basicamente uma caixa de texto que vai permitir um texto um pouco maior, ou seja, ele vai permitir várias linhas. Para inserir o TextArea aqui nesse nosso exemplo, eu já estou com o projeto aberto aqui. Todo esse código a gente já fez na aula anterior, inclusive eu vou deixar um card aqui no vídeo caso você queira assistir a aula anterior. Aqui nós temos uma div que ocupa 6 colunas e dentro dessa div nós temos o field set caixas de texto, que é esse field set aqui. Agora, abaixo dessa div que ocupa 6 colunas, eu vou adicionar mais uma div. Essa div vai ter a classe call-6, porque ela vai ocupar essas outras 6 colunas aqui da direita. E quando a tela for um pouco menor, call-s, aí ela vai ocupar 12 colunas, ou seja, a largura da tela inteira. Dentro dessa div, eu vou inserir novamente um field set. O field set, para ter aquele título, a gente insere o componente legend. E aqui eu vou colocar TextArea. Se eu voltar aqui e atualizar, perceba que ele já inseriu então aqui o nosso field set. Agora dentro dele, eu vou inserir o elemento TextArea. Logo abaixo aqui do elemento legend, eu vou usar novamente uma div. Essa div vai ter a class row, indicando que aqui a gente vai criar uma linha. E dentro dessa div eu vou colocar mais uma com a classe call-12. E agora aqui dentro eu vou inserir então o meu elemento TextArea. Eu adicionei aqui a div com a class row e a div com a class call12 apenas para a gente usar o nosso sistema de grid, deixando o nosso site já responsivo. E como esse TextArea vai ocupar a largura inteira do field set, então ele vai ficar dentro dessa div que ocupa as 12 colunas dessa linha. O TextArea ele tem algumas propriedades. Dentre elas a gente tem o name. Eu vou colocar o name descrição. Imagine que a gente vai colocar um TextArea que vai ser onde o usuário vai colocar a descrição de alguma coisa. Então o name vai ser descrição. O ID desse elemento eu vou colocar txt descrição. Então o ID é o identificador do elemento e o name é mais usado quando a gente for submeter esse formulário para o servidor, onde vai chegar uma informação dentro de um campo chamado descrição, que aqui a gente definiu no name desse componente. O TextArea tem aqui o atributo calls, que especifica mais ou menos a largura desse TextArea. Com 30, eu vou dar um F5, perceba que ele ocupou essa largura aqui. Se eu dizer que o número de colunas vai ser 50, ele já vai ocupar uma largura um pouco maior. Vou atualizar, perceba que já aumentou. Como a gente vai configurar a largura do TextArea usando a classe CSS, então eu não vou usar aqui essa propriedade calls. Já a propriedade rows, ela indica quantas linhas esse meu TextArea vai ter. Então, para ele não ficar tão grande, eu vou colocar umas 3 linhas. Se eu voltar aqui e atualizar, perceba que a altura dele já diminuiu, porque agora ele permite apenas 3 linhas. O TextArea também tem a propriedade placeholder, que é aquele texto que indica mais ou menos qual valor é esperado nesse campo. Então eu vou colocar aqui, digite a descrição. Se eu voltar aqui e atualizar, perceba que ele já colocou aqui no fundo o texto digite a descrição. Para estilizar o nosso TextArea, eu não vou criar uma classe nova do CSS. Eu vou apenas aqui usar a propriedade class que ele tem e a classe vai ser a classe chamada caixa-texto. Essa classe no CSS a gente definiu na aula anterior. Se a gente vem aqui no arquivo CSS, perceba que tem aqui a classe caixa-texto. Ela define a cor do texto, o tamanho da fonte, as bordas que vai ter esse elemento, o padding, aqui a espessura e a cor da borda, a cor de fundo, a família da fonte, a largura que a gente vai deixar sempre ocupando 100% e o outline que é para tirar os contornos. Se eu voltar aqui e atualizar, perceba que agora então ele pegou as configurações da classe caixa-texto e deixou já configurado de forma bem semelhante às nossas caixas de texto.
E aqui no nosso elemento está faltando colocar a label, que é a legenda do campo. Então vou voltar aqui no arquivo HTML. Antes do text area, eu vou inserir aqui o elemento label. Na propriedade for do elemento label, a gente coloca o ID do elemento que ele pertence. Então essa label pertence ao txt descrição. E o texto que ela vai exibir vai ser descrição, dois pontos. Voltando aqui atualizando, então agora a gente tem a legenda, que é a label, logo abaixo o text area. E aqui o elemento label, a gente também criou uma classe chamada rótulo. Voltando aqui atualizando, perceba que agora ele mudou um pouco a cor da fonte e deixou uma margem aqui na label. Isso tudo a gente configurou na aula anterior. O elemento text area, ele permite que o usuário diminua e aumente o tamanho dele como o usuário preferir, através dessa opção aqui no canto. Caso você não queira deixar essa opção ativa, a gente pode vir aqui no CSS. Logo aqui abaixo, eu vou aplicar um CSS ao elemento text area. Então eu vou colocar o nome do elemento, text area, e eu quero desabilitar a opção de aumentar e diminuir o tamanho. Então eu uso a propriedade resize e deixo ela com none. Se eu voltar aqui e atualizar, perceba que a opção aqui do canto sumiu. Agora o usuário já não pode aumentar nem diminuir o tamanho desse campo. O elemento text area, ele tem mais algumas propriedades que a gente vai ver agora. Então o text area, ele tem um atributo ID, que é onde nós colocamos o identificador desse elemento. Ele também tem um atributo name, que é onde nós definimos um nome para cada text area. Ele tem um atributo placeholder, que é usado para inserir aquele texto no fundo do text area. Ele também tem um atributo maxLength, que é onde a gente pode informar a quantidade máxima de caracteres que aquele campo vai suportar. Nós também temos o atributo form, que é onde a gente pode informar o ID do formulário ao qual aquele text area pertence. Como no nosso caso nós já colocamos o text area dentro do formulário, então ele já vai entender que ele pertence àquele formulário. Nós também temos o atributo required, que é para informar que o preenchimento daquele text area é obrigatório. Sem preencher o text area, ele não vai poder ser submetido pelo formulário. O atributo read-only é para especificar que o campo vai ser somente leitura. O usuário não vai poder digitar nada nem alterar o conteúdo dele. Temos o atributo disable, que é para desabilitar o campo, ou seja, o usuário, além de não poder digitar e não alterar nada, esse campo não vai ser enviado para o servidor quando o formulário for submetido. O atributo autofocus, que serve para colocar o foco nesse elemento assim que a página é carregada. No text area, a gente também tem o atributo cons, que é para indicar a quantidade de colunas visíveis no elemento. Com esse atributo a gente pode configurar ali mais ou menos a largura que ele vai ter na tela. Mas no nosso exemplo, a gente decidiu usar CSS para não depender do atributo cons. E nós temos o atributo rows, que indica o número de linhas que vão ficar visíveis naquele elemento. Então, além desses atributos que nós já colocamos no nosso text area, eu vou apenas adicionar o atributo maxLength, dizendo que esse text area vai poder suportar no máximo 200 caracteres. Isso só para exemplificar. E assim a gente conclui o exemplo da aula de hoje. Então nós aprendemos a inserir um text area na nossa página e também descobrimos algumas propriedades que ele tem. Na próxima aula, nós vamos estudar sobre o elemento checkbox. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se gostou, deixe seu like no vídeo e também já se inscreva no canal para não perder a próxima. E até a próxima aula!